Sejam muito bem-vindas. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que é a tela do encontro de hoje, que é o encontro número 2. Como a gente pulou semana passada, a gente vai para o segundo encontro, que ele é como se fosse uma sequência do primeiro. Chegar no segundo encontro sem o primeiro fica às vezes meio confuso, porque eu preciso trabalhar minha percepção. E pode ser que vocês encontrem mais facilidade de fazer as tarefas do primeiro encontro depois de ter visto o segundo encontro, porque a gente vai aprofundar nossa percepção. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre auto-engano e sabotagem, as armadilhas da nossa mente. E aí a frase, a pergunta que não quer calar: por que que eu sei várias coisas que eu tenho que fazer e mesmo assim eu não faço? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Que loucura. O objetivo do nosso encontro de hoje, então, é que vocês consigam enxergar alguns mecanismos que eles são muito sutis da gente criar enganos e sabotagens na nossa própria vida que vão manter a gente parado no lugar, tipo estagnações, inércias, coisas nesse sentido. E mostrar como a nossa mente cria defesas que são muito inteligentes. E elas são tão bobas, lógicas, que servem para evitar o desconforto que a gente se engana todos os dias com alguma coisa assim. Vocês vão ver daqui a pouquinho os exemplos que falam sobre isso. E isso faz com que a gente se mantenha preso num ciclo automatizado de fuga, da procrastinação e da paralisação. Então eu vivo fugindo, deixando para depois ou não fazendo o que eu tenho que fazer. A frase que não quer calar. Eu sei o que precisa fazer, eu quero fazer, mas mesmo assim eu não faço. Então, a primeira reflexão que a gente faz em alguma área da vida, algum assunto do cotidiano de vocês, vocês percebem isso acontecendo? Eu sei que eu preciso ter uma conversa com uma pessoa, eu quero ter a conversa com a pessoa, mas mesmo assim eu não faço. Eu sei que eu preciso me posicionar, eu quero me posicionar, mas mesmo assim eu não me posiciono. Eu sei que eu tenho uma tarefa para cumprir, eu quero cumprir a tarefa, mas mesmo assim eu não cumpro. Então, isso não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é falta de capacidade. E geralmente é o contrário. Geralmente a gente é capacitado, não é preguiçoso e tem bastante vontade. Mas, quando se trata de fazer uma coisa diferente, um caminho diferente, o nosso sistema nervoso ele está projetado para a gente sair, não nos proteger da dor, do desconforto. E ao mesmo tempo que ele nos protege da dor e do desconforto, ele nos impede de sair do lugar. Então, aquilo que parece ser uma coisa boa é, na verdade, uma armadilha. E a gente chama isso de auto-engano. O desconforto ele vai se aproximando, ele vai chegando cada vez mais perto quando a gente percebe que está aparecendo a possibilidade de fazer o que precisa ser feito. E a mente, nessa ideia de se proteger, ela começa a criar estratégias, que são, de um modo geral, inconscientes. Quando a gente fala de que uma coisa ela é inconsciente, quer dizer que ela acontece num plano de fundo. Eu não estou pensando nisso, mas vai acontecendo. Tem algum sistema operando dentro de mim que vai me trazer um certo resultado. E isso vai fazer com que eu evite encarar de frente aquilo que eu tenho que fazer. E aqui tem uma metáfora que eu uso bastante, que é mais ou menos assim: aquilo que eu já estou fazendo, eu estou acostumado a fazer, é como se fosse um caminho de asfalto, uma estrada de asfalto bem lisinha. Não tem sujeira, não tem cascalhinho, não tem buraco, não tem nada. Uma estrada recém-feita, perfeita. Ele é um caminho pronto. Eu transito todos os dias nesse caminho e eu não sinto dificuldades nesse caminho. Porém, o resultado que eu estou tendo nesse caminho que é pronto, que é lisinho, que é perfeito, é um resultado ruim para mim. Ele não é bom, mas o conforto do caminho me faz permanecer nele. Enquanto um caminho novo, uma estrada nova, ela é toda esburacada, ela é irregular, cheia de pedrinha, me deixa desconfortável, me deixa inseguro, com medo. E aí eu sei que o resultado é possivelmente muito melhor nesse caminho que é novo. Só que pelo fato de ser novo e eu não estar acostumado a transitar nele, faz com que eu queira evitar sair porque eu vou passar dor, desconforto e isso assusta a minha mente. A minha mente ela está sempre buscando estabilidade. A minha mente ela está sempre buscando uma situação em que ela consiga se apegar e se sentir firme naquilo. Só que a vida ela é representada pela inconstância. As estratégias que a nossa mente usa não parecem que são sabotagens ou enganos. Pelo contrário.
Elas são inteligentes, racionais e muitas vezes elas têm um tom amoroso. Parece que eu estou me cuidando quando eu estou fazendo essas coisas. E aí, as principais estratégias que a gente usa quando a gente fala em autossabotagem ou autoengano. A estratégia da racionalização. É quando eu preciso fazer uma coisa, eu começo a falar, bah, agora não é o momento, porque eu começo a identificar que é difícil, é desafiador de início fazer uma coisa nova. Eu preciso resolver outras coisas antes. Quando eu estiver mais preparado, eu faço. Eu tenho um exemplo. Quando eu tenho assuntos difíceis para tratar aqui no meu trabalho, ou coisas complexas para fazer que vão demandar mais tempo e mais dedicação, mais intelecto, mais atenção, eu invento que eu tenho que lavar copo, eu invento que eu tenho que comprar filtro de café, eu invento que eu tenho que passar o aspirador no chão. Eu faço isso várias vezes. Porque eu vou achando coisas para ocupar esse lugar. Então, a gente vai ver depois essas tarefas que eu coloco aí como uma outra coisa. E na racionalização é quando através da minha cognição eu gero um processo racional que ele é uma justificativa muito plausível. Tá, eu estou tentando fazer uma coisa nova, eu comecei a achar difícil, quando eu estiver mais preparado eu faço. Ah, mas tô com a pia cheia de louça, tá? Então deixa eu resolver essa pia e depois eu faço o que tem que ser feito. Porque com a pia resolvida eu vou estar mais relaxado. Ah, eu tô sentindo que eu tô com um pouco de sono. É uma tarefa nova. O sono ele pode ser uma fuga. Então eu tô sentindo um pouco de sono. Agora não é o momento para resolver isso aqui. Uma outra estratégia, a minimização. Ah, nem é tão importante assim como eu achava que era. Ou eu nem quero tanto quanto eu queria, quanto eu achava ou dizia que queria. E tem gente que está em situação bem pior que eu, então tá tudo bem se eu não fizer isso agora. Só que são estratégias de eu deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, ou que eu me comprometi a fazer, né? Procrastinação crônica. Eu vou começar na segunda. E se vou começar na segunda aqui, ele é um negócio tão maneiro que vocês vão fazer o exercício de perceber isso no domingo de noite. No domingo de noite, tem que ser de noite, não pode ser de tarde, porque de tarde ainda tem muitas possibilidades. No domingo de noite, vocês têm as melhores ideias de dieta, de treino, de dedicação para qualquer coisa da semana. Porque é justamente no momento que tu não pode fazer elas. As melhores estratégias surgem justamente quando tu não pode executar. Se tu pudesse, tu não teria um pensamento tão bom. E aí começa no dia seguinte, adivinha o que que tu vai fazer? Ou tu racionaliza, ou tu minimiza, tu volta para o mesmo lugar. Amanhã eu vejo isso. Eu tenho uma frase da minha mãe que me marcou muito no passado, e aí eu carrego ela comigo, que a minha mãe, ela vai fazendo vários boletos, né? Volta e meia ela precisa comprar uma coisa nova, ela faz um carnê, não um boleto, ela faz um carnê. Aí ela diz assim, não, quando eu terminar de pagar aquele carnê, eu vou guardar um dinheiro. E isso faz uns 40 anos. Porque ela tá terminando um carnê, ela vai lá e arruma um outro. Então amanhã eu resolvo isso. Amanhã, quando eu terminar isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou guardar o tal dinheiro. Então ela vai procrastinando isso. A fuga disfarçada. Eu me ocupo excessivamente com trabalhos, redes sociais, demanda dos outros, séries, comida, distração, tudo para não olhar para mim e para aquilo que importa. Cara, tá com o corpo inteiro na fogueira quem não fez isso na última semana, pelo menos para algum assunto. Porque é muito. Hoje, com a questão do telefone na mão, a gente tem muita acessibilidade em termos de distração. Qualquer coisa que tu precisa, tu pega o telefone, tu abre uma rede social e sai usando. Então, a fuga disfarçada, ela é muito sapeca. Porque às vezes aparece tipo um soninho, fui fazer aquele negócio, começou a pesar o olho. E às vezes tu insiste 2, 3 minutos a mais, o sono passa. Porque a determinação, ela tá aqui dentro da cabeça. Quando tu assume que tu vai fazer aquilo, tu angaria recursos para resolver aquilo. Do contrário, tu vai ficar fugindo. Terceirização. Quando o meu parceiro mudar, aí é que a vida vai ficar boa. Quando a vida estiver mais calma, eu começo. É que eu estou muito agitado agora, estou com muito trabalho, não vai dar para fazer isso agora. Ou seja, eu estou sempre colocando a responsabilidade do meu esforço numa outra coisa, numa outra pessoa, num outro momento. Em que, veja bem, eu não tenho controle do estado de calmaria da minha vida. Eu não tenho controle sobre o meu parceiro, a minha parceira. Culpabilização externa. Eu não consigo por causa do meu trabalho, das minhas responsabilidades, dos outros. Eu acho um bode expiatório para o meu fracasso, né?
Então, aquilo que não deu certo, eu justifico sendo o outro. Fui lutar fim de semana, eu perdi porque o cara era muito forte. Também ele era forte, mas é porque eu não tinha habilidade para lidar com ele. E isso faz com que eu tenha que treinar mais, me dedicar mais. Isso é desconfortável no primeiro momento. E o custo? Que custo do quê? Quanto que custa viver uma vida abaixo desse meu potencial todo? Porque se eu estou usando todas essas estratégias com uma certa frequência, eu não estou vivendo tudo que eu poderia ou deveria. Eu estou evitando viver tudo que eu poderia. Então, viver tudo que eu poderia é colocar todo o meu potencial para fora. A sensação constante de frustração, ansiedade, vazio, os ciclos intermináveis de promessas não cumpridas a si mesma e, para mim, a coisa mais grave e perigosa que acontece, perda de autoconfiança. A autoconfiança, ela é traduzida como a confiança, então confiança é confiança, e auto que eu tenho comigo mesmo. É o quanto eu confio em mim. E para todos os acordos que eu faço comigo que eu não cumpro, eu estou criando uma relação de desconfiança comigo. Então, essa semana eu vou ficar sem comer doce todos os dias. Aí, beleza, o primeiro dia deu certo, autoconfiança, ok. Segundo dia comi doce, quebrei o acordo. Autodesconfiança agora. E aí, tudo que eu estabeleço dentro de mim e que eu vou desfazendo os acordos, vou fugindo dos acordos que eu fiz comigo, eu vou perdendo a confiança em mim mesmo. Que eu começo a pensar assim, e quando eu digo eu começo a pensar, é também inconsciente. Eu começo a deixar de fazer novos acordos porque eu sei que eu vou quebrar eles. Porque eu não confio mais na minha capacidade de cumprir o que eu prometo. Então, eu não me comprometo mais, eu não faço mais acordos comigo, dificilmente eu vou fazer com os outros, principalmente se estão ligados a autodesenvolvimento, porque eu não confio mais na minha capacidade de dar conta disso. Isso é uma coisa bem séria. Eu convivo com muitas pessoas todas as semanas e tem muita gente com problema de autoconfiança. Que elas não conseguem se dedicar para alguma coisa um pouco mais sério na vida, não é porque elas não têm capacidade, é porque elas não confiam na própria capacidade. Porque elas sabem que quando elas assumirem o risco de fazer o que elas têm que fazer, o que elas se propuserem a fazer, elas vão mudar e mudar dá trabalho, mudar é um caminho novo, mudar o meu jeito de ser, muda as minhas relações, e eu não quero ter que enfrentar certas discussões, certas conversas. Então é mais fácil eu ficar com uma confiança muito ruim, não mudar, não ser diferente, porque isso faz com que as coisas permaneçam iguais, dói menos, sofro menos e não tenho que fazer um caminho novo. No fundo, o auto-engano ele tem a mesma origem, evitar dor, desconforto e frustração. Dor, caminho novo, desconforto, ter que fazer coisas diferentes e frustração, putz, e se não der tão certo quanto eu imaginei? E se eu criei uma expectativa muito maior do que é realmente possível? E a mente prefere a dor conhecida, aquele caminho pronto, aquele caminho de asfalto, lisinho, sem buraco, sem nada, do que o desconforto da mudança. Aquela estrada nova, cheia de buraco, cascalho, pedregulho, que é difícil andar de início. Quando a gente começa a nomear, observar, entender todo esse processo todo. Então, parte do primeiro encontro que a gente fez, que eu começo a observar os estímulos, pensamentos, emoções e ações, aquilo que estava inconsciente, aquilo que está inconsciente, ele está me controlando. Mas quando eu começo a observar tudo isso e começo a trazer para a consciência, que é essa camada superior da nossa mente, isso começa a me trazer liberdade. Porque quando eu não trago para uma camada que eu saiba, que eu me possibilite lidar com as coisas, eu estou colocando a sujeira embaixo do tapete. Eu não sei quanta sujeira eu estou acumulando embaixo do tapete. Uma hora isso aí eu vou tropeçar nessa sujeirada toda. Então, quando eu começo a trazer para o consciente, quando eu começo a me tornar claro e perceber as coisas com o olho aberto, esse consciente vai me trazendo liberdade, vai me trazendo a possibilidade de escolher diferente, agir diferente, construir uma história diferente. E de um modo geral, a gente não escolhe trilhar um caminho novo porque a gente está olhando para um caminho inteiro, a gente não está olhando para um passo, que é o que a gente tem capacidade de dar agora. Antes dessas reflexões, imagina que uma escolha nova, ela é um passo, né? Esse aqui é o caminho que eu estou seguindo.
E esse daqui é um caminho possível, um novo caminho possível, né? Se eu dou um passo para o lado, eu vou entortar esse caminho. Em um dia não faz diferença nenhuma, não mudou nada. Mas eu vou andando ao longo do tempo e esses caminhos estão se afastando. Aquilo que eu estava fazendo seguiu para um lado, aquilo que eu decidi fazer seguiu para outro lado. Então, se eu me acostumar a olhar para o meu desenvolvimento, para aquilo que eu quero fazer da minha vida, como um passo que eu dou todos os dias, isso se torna uma coisa muito leve, muito fácil de executar, muito mais fácil de executar, e desestabiliza todas as necessidades que eu tenho de criar fugas e racionalizações para evitar esses movimentos. Mas eu preciso ter vontade de ir para frente. Sem vontade não vai dar. Reflexões. Onde eu percebo que eu me engano e me saboto? As conversas que eu preciso ter, as coisas que eu preciso fazer, os movimentos que são movimentos que de fato mudariam minha vida e eu estou evitando porque é desconfortável falar com as pessoas, fazer diferente, procurar outro trabalho, seja o que for. Quais são as justificativas que eu costumo contar para mim? Ah, não vou conversar com a pessoa agora porque tá tudo bem. Hoje tá tudo bem. Hoje ela não fez nenhuma merda para mim, então eu não preciso falar com ela sobre os problemas hoje. E quando ela fizer uma merda, eu vou achar outra desculpa. Que tipo de fuga eu mais utilizo? Trabalho, rede social, comida, sono, distração, séries, bebida alcoólica, sexo, compras. Tudo é passível de fuga. Depende como eu uso, depende como tá a minha cabeça a hora que eu tô usando. O que que eu tô evitando encarar? Eu tô evitando encarar um desconforto de uma conversa e uma sequência de eventos que eu vou precisar ter depois da conversa, ou eu tô evitando o quê? Uma mudança de vida significativa? Qual é o medo real que está escondido atrás da minha sabotagem? Muitas vezes a gente está evitando um desconforto de uma conversa e está escolhendo um desconforto todos os dias, parecendo que é melhor. Só que ele só parece ser melhor. Se eu for somar tudo que eu fiquei desconfortável ao longo de um ano por ter evitado ter as conversas que eu preciso, eu teria resolvido em questão de 2, 3 dias. Só que para nossa cabeça não faz sentido ela buscar um desconforto maior do que aquele que eu estou experimentando. Para nossa cabeça, para nossa mente, faz sentido eu continuar fugindo do desconforto porque isso me traz mais paz, mesmo que momentânea e mesmo que falsa. Que custo essa sabotagem tem gerado na minha vida? Que vida que eu não estou dando conta de viver? Que eu não estou conseguindo chegar lá, que eu preciso olhar para o meu trabalho com tipo, putz, que saco, eu vou ter que acordar amanhã cedo para fazer a mesma coisa que eu fiz hoje, ver as mesmas pessoas que eu vi hoje, que eu vou me sentir presa naquele negócio, que eu vou me sentir preso àquelas pessoas. E uma dinâmica prática para a gente começar a resolver isso aí. Então, eu vou pegar uma área da minha vida onde eu percebo que eu estou estagnado, por exemplo, sei lá, área profissional. E o que que eu digo para mim quando eu penso em agir nessa área? Às vezes é uma conversa que eu preciso ter, às vezes é um posicionamento que eu preciso adotar. O que que eu estou falando para mim quando eu penso em fazer alguma coisa nessa área? Quando eu penso em conversar com as pessoas? Quando eu penso em pedir para que as pessoas vejam o meu trabalho com mais valor? Quando eu penso em não fazer mais aquilo que eu faço? Que desculpas eu uso para evitar essas negociações e conversas? Quais que são os medos que estão atrás, por trás dessas desculpas? Tô com medo de não ser aceito, tô com medo de ser visto como uma má profissional, tô com medo de ser julgado, tô com medo de ser injustiçado, tô com medo que falem mal de mim depois. Que medo que eu tô sentindo? E que sensações eu tô fugindo de sentir? Porque uma coisa é tá com medo de uma sensação, de, sei lá, de ser julgado, né? Mas a sensação que eu estou fugindo de sentir é exatamente o medo a consequência de ter enfrentado o medo? E a conversa ela vai ficando mais complexa, por quê? Porque às vezes o medo, por exemplo, ele tá na frente de uma vida muito melhor do que eu estou vivendo hoje. E a vida muito melhor que eu estou vivendo hoje, ela é um pouco diferente daquilo que eu imaginei que seria. Então ela é um pouco mais longe das pessoas que eu estou convivendo, ela é talvez em outro lugar.
Ela é talvez numa outra conformação familiar que eu não estava cogitando naquele momento. Então, muitas vezes, o medo ele serve como uma muralha de proteção para uma possível vida muito melhor, que eu não consigo enxergar ela como possível nesse momento. Eu sei que ela existe, mas ela parece ser tão utópica para mim, tão viagem, tão superior à vida que eu tenho, que eu encho de medo na frente para justificar não ir em busca dela. E aí tem uma pergunta que eu me faço com uma certa frequência, assim, principalmente quando eu estou passando por situações mais difíceis que fica desconfortável. Caberia uma vida mais feliz nesse momento, na minha própria vida? Porque muitas vezes a gente fica lamentando as coisas desconfortáveis, difíceis, ruins que estão acontecendo, mas de fato a gente nem dá espaço para coisas melhores que estão aí disponíveis. Então, muitas vezes, como não tem espaço para coisa melhor, eu não posso me dar o direito de ficar me queixando das coisas difíceis que estão acontecendo. A culpa é minha, a responsabilidade é minha. Sou eu que não estou trabalhando na função para mudar as coisas, organizar as coisas de um jeito diferente. E eu vou fazer uma lista. Minhas principais formas de fuga, meus padrões de procrastinação. Volta aqui para os slides para ver aquela parte em branco, os slides em branco, que são as principais rotas. E as histórias que eu conto para mim para não agir. Ah, eu tô muito cansado. Não consigo deixar os meus olhos 100% abertos para enxergar com clareza o que eu preciso fazer. E a gente inventa umas desculpas muito esfarrapadas para si mesmo, de um jeito que a gente veste essas desculpas e organiza elas como se elas fossem de fato muito reais e uma verdade absoluta. E quando tu começa a ir para esses questionamentos mais profundos, tu começa a falar assim, cara, pra que que eu tô inventando essas histórias? Como é que pode eu estar contando essas histórias pra mim e tá acreditando nisso que eu tô falando? Então tu começa a quebrar esses pequenos pactos de manutenção de uma vida meia boca e começa a assumir a possibilidade de ter uma vida um pouco melhor, um passo por vez um pouco melhor, um passo por vez um pouco melhor, se sentindo mais livre, se sentindo com mais vontade, se sentindo com mais tesão pela vida, se sentindo com mais capacidade de decidir, com mais potência para agir. Porque toda vez que a gente vai se deixando de lado nas nossas escolhas e vai minando a nossa autoconfiança com esses acordos não cumpridos, a gente vai perdendo potência. E é como se tu olhasse para tua vida hoje e tu consegue enxergar uma vida melhor, mas tu não sente esse ímpeto de ir em direção a ela porque tu não tem potência para ir. Parece que falta ligar o motor, virar aquela chave que liga o motor, ele começa a roncar e tu acelera e vai. Porque eu tô gastando tanta energia com outras coisas, desculpas e afins, que eu não. Parece que eu não saio do lugar. E isso é sensação de estagnação. Todo mundo entendeu tudo até aí? Nossa, como eu falei com clareza, todo mundo entendeu tudo. Uma prática para que vocês tenham ao longo da semana. Quando eu percebo uma desculpa surgindo no assunto que eu preciso resolver e que eu combinei comigo mesmo, eu falo essa frase assim, ó, isso é uma estratégia na minha mente para me proteger do desconforto. Eu, particularmente, às vezes eu imagino que eu tenho algum estágio de loucura porque eu gosto um monte de passar desconforto. No sentido de que eu faço uma coisa que eu não sei se já compartilhei com vocês, que é uma coisa que eu tomaria nota porque ela é muito útil, que chama intenção paradoxal. A intenção paradoxal, eu acho que ela foi criada por um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, que ele diz assim: quando eu estou passando por uma coisa desconfortável que faz parte do meu processo de mudança, ao invés de eu deixar minha mente fugir do desconforto, eu olho para aquele desconforto e eu digo para mim assim: esse desconforto que eu estou sentindo é exatamente o que eu queria sentir. E a intenção paradoxal é exatamente isso. O paradoxo é que a minha mente quer fugir do desconforto. E eu falo para ela que não. Eu não quero fugir do desconforto. Eu quero o desconforto. E o resultado final da nossa mente é o quê? É relaxar.
Ela tá brigando contra o desconforto, ela tá querendo fugir do desconforto. Se eu avisar para ela que eu tô buscando esse desconforto, ela diz assim: "Ah, bom, então tá. Se é assim, tô em paz." Porque até agora o desconforto maior não era a situação que eu estou envolvido, é a minha mente fugindo da situação. Então existe uma coisa chamada metacognição. A metacognição é a capacidade que eu tenho de me observar. É como se eu estivesse fora do meu próprio corpo, observando o que eu estou fazendo, observando o que eu estou pensando, observando o que eu estou sentindo. Quando eu falo em desconforto, em torno dos 85, 90% do que eu estou sentindo não é o fato que eu estou envolvido. É o que minha cabeça fez com aquilo. Eu vou pegar o exemplo da Paloma aí que tava no trabalho dela e um caminhão bateu no carro dela, estacionado. Ou seja, não foi nem ela que fez uma cagada, manobrou errado e bateu. O carro estava parado, o caminhão foi lá, deu ré e bateu. Beleza. A situação é desconfortável. É chato. Tu vai ter que resolver várias coisas, seguro, conversar com a pessoa. Só a parte de conversar com a pessoa eu já evitaria porque eu estou meio antissocial. Mas aí tu vai passar por várias coisas que são desafiadoras, que são problemáticas, que são possivelmente chatas de fazer, certo? Mas todas elas cabem num âmbito prático, que eu faço uma lista, eu digo assim, passo número um, conversar com o motorista do caminhão. Passo número dois, entrar em contato com o meu seguro. Passo número três, e assim eu vou fazendo, de forma muito prática. Só que na cabeça da Paloma, o que que aconteceu? Puta merda, o cara bateu no meu carro, mas que bosta, mas olha que inferno, não dá nem para deixar o carro estacionado. Ou seja, a situação já não era favorável. Só que na mente dela, a situação ficou muito pior. Porque a via prática do problema é consertar o carro, beleza, vai ter que consertar o carro, vai passar uns dias sem, aquela função toda do problema como ele é. Mas o desconforto que foi gerado aqui dentro, ele é muito superior ao fato do cara ter batido no carro. E a gente tem que prestar atenção nisso, nesse negócio acontecendo aqui dentro, nessa engrenagem girando aqui dentro, naquilo que a gente falou na aula passada, no encontro passado, no piloto automático. Até que eu não dou atenção para isso, que eu não observo isso acontecendo, eu vou continuar gerando mais e mais e mais desconforto, porque eu estou construindo uma história na minha cabeça. Então eu falo para mim mesmo, isso é uma estratégia da minha mente para me proteger do desconforto. E na verdade ela só vai gerar mais problema com isso, porque eu vou evitar fazer aquilo que tem que ser feito. Eu respiro, eu observo e eu questiono. Isso é verdade ou é só mais uma fuga que eu estou querendo empreender? Você sabe respirar fundo? Respira fundo e deixa eu ver. Isso. E aí eu vou contar um segredo para vocês que eu acho que vocês já sabem, mas só para lembrar, tá? Os nossos pulmões, eles são como se fossem dois balões. Eles têm uma capacidade elástica, que é essa capacidade expansiva que eles fazem, né? Então, quando eu puxo ar, esse ar ele vai obrigar os pulmões a encherem, como se fossem dois balões. Eu não consigo controlar se o ar vai para baixo, vai no meio, vai em cima, vai para dentro, vai para o lado. O ar ele vai encher como um balão mesmo. E o que que acontece? Os nossos pulmões eles têm uma capacidade de mais ou menos 5 a 6 litros de ar, quando somados os dois. No indivíduo adulto, os pulmões eles têm uma capacidade de respirar 5 a 6 litros de ar. Isso é muito ar. Aí olha que interessante. No nosso dia a dia, a gente não percebe a respiração acontecendo. A maior parte do tempo ela vai ao natural e como dá. Se a gente se estressa, ela fica mais curta. Se a gente se acalma, ela fica mais lenta e mais profunda. Quando a gente está tendo uma respiração, vamos chamar ela de normal, em que eu não estou num estado relaxado, mas também não estou num estado muito estressado, eu respiro em torno de 400, 500, no máximo 600 ml. Ou seja, gira em torno de 10% da capacidade máxima. E Deus, quando criou o ser humano, ele usou isso como uma estratégia muito interessante para quê? Porque eventualmente pode ser que dê alguma treta e eu fique em coma, eu perca a consciência. E eu tenho esse ar de reserva nos meus pulmões
para que alguma alma benevolente faça aquela massagem cardíaca aqui, vá pressionando o meu peito, para obrigar o meu coração a bombear sangue, para esse sangue ir para o pulmão e trocar com esse ar que está parado aí dentro do pulmão e continuar oxigenando as minhas células, principalmente células do sistema nervoso. Então, quando eu estou respirando no dia a dia, eu tenho uns 4,5 litros, 5,5 litros de ar que está parado aí dentro, que não está necessariamente trocando a cada respiração que eu faço. Então, a partir de hoje, quando a gente for falar em respirar e respirar fundo, a primeira coisa que vocês vão fazer é soltar o ar. Então, respira fundo. Vê se não fica melhor. Sempre parte da ideia que quando eu vou encher um copo que está pela metade, eu não vou encher ele. Eu vou completar ele. Se eu tô com ar dentro do pulmão, eu vou completar ele. E esse ar que está no pulmão tem as teorias dos sábios indianos que falavam do yoga, eles estudavam uma coisa chamada Swara Yoga. Swara é o fluxo de energia através da respiração. Então eles têm explicação para tudo. Eles dizem que se tu for ter eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou dar o exemplo, tá? E eles são muito literais e deterministas. Se tu tiver uma relação sexual com o teu parceiro, pensando em engravidar, e tu com uma narina livre e ele com a outra, pode ser que nasça uma criança com algum tipo de problema neurológico. Porque quando a gente fala da respiração no universo do yoga, a gente está falando do fluxo de energia vital. E se o fluxo não está coerente entre as partes que estão tendo, por exemplo, uma relação sexual, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho que não vai sair 100% como deveria. E esse é o nível de compreensão que eles têm das coisas. Então, o que que eles dizem? Que quando eu estou com o pulmão meio cheio e eu vou tentar fazer uma respiração funda, eu não consigo fazer esse movimento tão elástico do pulmão porque eu tenho uma quantidade de ar que está, em tese, fermentando aí dentro. É como se eu tentasse, colocar água limpa num copo com água e barro. Eu vou diluir um pouco dessa água e desse barro, mas vai continuar sujo. Quando eu coloco esse ar para fora, eu estou colocando toda a sujeira para fora e aí eu estou pegando ar novo para dentro de volta. Mais ou menos essa é a lógica. Eu coloco fora o ar que está dentro, saturado, gasto, e coloco para dentro ar limpo novo. E aí eu faço uma respiração nova, completamente nova. E isso, até que se prove o contrário, é a estratégia que mais modifica padrão mental. Quando eu tô, o exemplo que a estava conversando com a Carla no início, quando eu estou irritado, por exemplo, a estratégia mais efetiva é tu respirar fundo desse jeito, porque não tem nenhum comportamento mental que se sustente quando tu muda o fluxo respiratório. Tô com um pensamento obsessivo, tô pensando uma coisa muito desconfortável e não consigo sair disso. Eu mudo o padrão respiratório. Essa é a primeira estratégia. Então eu respiro, observo e questiono: isso é verdade ou é só uma fuga? E eu vou anotar no meu caderninho, numa folha de papel, num bloco de notas no telefone, sempre que eu percebo um pensamento ou comportamento que está tentando me tirar do meu eixo. Se eu me comprometi, me propus a fazer tal coisa, toda vez que aparecer alguma coisa que vai sabotar o meu esforço, eu preciso tomar consciência disso aí. Por isso que eu anoto. E a maior prisão é aquela que não percebemos que estamos nela, né? Então, quando eu não tomo consciência, eu tô preso, mas não me liguei. E a maior liberdade começa quando tu vê que a porta estava aberta o tempo inteiro. O que que é a porta aberta o tempo inteiro? É eu me dar conta que a minha consciência ela dita uma boa parte daquilo que está acontecendo comigo. E o contrário também é verdadeiro. A minha inconsciência também dita a maior parte do que está acontecendo comigo. Se eu não consigo dar atenção para aquilo que eu estou vivendo, muito provavelmente eu vou continuar repetindo as mesmas coisas. E isso é uma frase do Jung, ele foi psicanalista e depois ele seguiu uma outra vertente. E mais ou menos assim, até que eu não tome consciência daquilo que está acontecendo comigo, o meu inconsciente vai continuar gerando as mesmas respostas, os mesmos resultados, e ainda por cima eu vou chamar isso de destino. Tamanho é o peso da consciência nas nossas escolhas, né? Agora eu quero ouvir de vocês.
as dúvidas, as perguntas, os questionamentos, as interrogações e tudo mais que vocês quiserem falar. Façam perguntas difíceis porque eu me sinto com a mente bem afiada agora. Uma por vez. Ó, a gente está racionalizando. Agora não é o momento para tirar dúvidas. Guto, É, por exemplo, assim, eu às vezes eu penso várias coisas que eu gostaria de fazer, né? Eu penso isso de manhã cedo. isso. Aí eu chego em casa no final do dia, aí eu penso, ah, não, vou fazer isso amanhã, hoje estou muito cansada. Boa. Só que, tipo, às vezes realmente eu tô muito cansada, mas às vezes eu sei que é só autossabotagem mesmo, sabe? Aham. Eu E faço um eu. monte de coisa, eu acho várias coisas dentro de casa para fazer. Ah, tenho Uhum. que limpar isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e aí realmente eu me saboto muito pensando nesse lado, sabe? O próprio cansaço, ele pode ser uma maneira de se sabotar. Quando tu consegue, quando tu olha para essa sensação que tu chama de cansaço e tu não consegue determinar exatamente por que tu tá cansado e o que tu tá cansada, é muito provavelmente que tu tá fugindo. Uhum, Porque se tu tá cansada de fato, diz assim, cara, eu tô cansada porque eu fiquei o dia inteiro falando com tal e tal pessoa e essas pessoas não estavam entendendo o que eu tava falando, eu tinha que repetir mil vezes a mesma coisa. Ou seja, o cansaço, quando ele é cansaço real, ele é muito claro. uhum, E quando é cansaço fuga, do tipo assim, eu tô saturado, com a cabeça saturada, eu não consigo gerar esforço para fazer o que eu me propus, não porque eu tô cansado de fato, mas porque cansaço é a saída mais perto que eu tenho para não fazer. sim. Porque, por exemplo, eu vejo, hoje foi um dia que foi atípico, né? Eu Aham, fiquei o dia todo fora do escritório, daí fui com a minha mãe fazer as coisas que precisava fazer, mas eu cheguei em casa muito cansada, que se eu pudesse ir reto para a cama e dormir, eu faria, sabe? aham, Mas hoje o meu cansaço é diferente dos outros dias. Eu acho sim. que é todo o clima de hospital e coisa arada ali, enfim, né? Acaba Uma, me cansando muito. uma pergunta, tu tá mais cansada hoje do que nos outros dias? Eu me sinto mais cansada hoje. Tá. Tem também uma. Pode falar, por favor. E dependendo como é meu dia, tem dias que eu me sinto mais e dias, tipo, tem dias que eu me sinto até meio exausta, assim, dependendo como é no trabalho, quando tem muita reunião, quando precisa conversar muito sobre assuntos muito complicados, enfim, que são fora do que a gente está acostumado a fazer na rotina, eu me sinto Aham, bem mais cansada do que o normal, sabe? sei. E é um cansado mais mental do que físico, né? Porque acaba, tipo, digamos que se eu fosse fazer um exercício, eu estaria cansada, mas eu acho que mais com a cabeça cansada do que com o corpo em si. Aham. É, existe uma coisa, Jô, no teu caso, que eu tava até olhando teus traços aqui. Existe uma coisa que eu acho que fecha para vocês três, assim. Quando a gente tem uma necessidade de controle alta, cumprir tarefas ou estar com pessoas ou resolver situações que fogem muito do nosso controle, elas trazem uma sensação especial de cansaço. Então, pro cenário que tu estava falando ali, que tu experimentou hoje, o dia inteiro em função do hospital, aí tu tem que esperar o tempo inteiro, tu não tem atuação, né? Tu É. tem que esperar a enfermeira, tu tem que esperar o exame, tu tem que esperar o médico, tu tem que esperar o laudo, tu tem que esperar não sei o quê. Ou seja, para quem tem uma necessidade de controle alto, estar fora do controle é exaustivo. É Uhum, pior do que estar no controle de tudo, entendeu? Porque no teu controle tu tá confortável, fora do controle tu tá muito tensa. Então esse cansaço especial, muitas vezes, é porque tu não conseguiu ficar num lugar de relaxado. Tipo assim, tá, eu sei que eu não tenho controle de todas essas coisas e paciência.
eu não ia conseguir controlar mesmo, então deixa as coisas ser como elas são. E às vezes a Uhum, gente não consegue desligar essa chavinha ali dentro, sabe, por um instante, e tu fica tentando. Tá, agora eu controlo o quê? Mas não tenho o que controlar. Tá, mas agora eu controlo o quê? Mas não tenho o que controlar. É só uhum. aceitar as coisas como elas estão sendo. Por isso que essa sensação ela vem, ela incomoda tanto num dia tipo hoje assim. E quando tá ligado, por exemplo, a trabalho, existe uma questão que é o teu, que eu vejo tu no teu caso, né? É uma questão de afinidade com a tarefa. Sim. Me parece que quando o assunto é informal e me parece que é um assunto mais, é uma tarefa mais técnica, Uhum. leva mais facilidade de resolver, porque é É. só fazer uma resposta lá no computador, do que tu tá na frente de outra pessoa falando um assunto que tu não tá afim, que talvez tu não tenha tanto domínio assim. Então Uhum. entra uma questão de autoavaliação, autoavaliação negativa, coisas nesse sentido. E a princípio são Sim. só vozes dentro da tua cabeça, entendeu? Presta Sim. atenção nisso, presta atenção que às vezes o desconforto ele não é o que está acontecendo, é a voz dentro da tua cabeça. Uhum. E sabe outra coisa que eu queria falar, que eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas, por exemplo, assim, quando eu tenho que resolver alguma coisa que é para alguém, eu faço muito mais rápido do que quando eu tenho que resolver alguma coisa que é para É, mim. mas é lógico, é muito mais legal resolver pro lado dos outros. Além de não ser teu o problema, tu diz, graças a Deus eu não tenho esse problema, tu resolver pro É, eu lado acho dos que deve outros ser isso, te né? dá, fortalece as nossas misérias de aceitação, entendeu? Porque aí a Uhum. pessoa vai pensar, nossa, que bom que a Jordana é resolvendo o meu problema. Que bom que o Augusto é resolvendo o meu problema. Mas o Uhum. problema deles, como é que tá? Eu não tenho problema, né? Não sei se alguém aqui tem, mas eu não tenho. É, mas é bem isso mesmo. Eu percebo, tipo, agora que eu tô começando. Claro, autoconhecimento é uma coisa que é muito. Não é cansativa, é uma coisa que demanda muita atenção, né? E, de certa forma, da primeira aula para cá, eu comecei a perceber coisas que antes eu não percebia, Uhum. sabe? Então, tipo, eu ia levando e aí tu começa a ter que observar mais o que tu faz, o que tu pensa e tudo mais, e como tu reage às ações do dia a dia, e aí tu começa a perceber, ou ter um olhar diferente, né, sobre as coisas. Isso. É, tem o que tu falou aí no começo da tua frase, que o autoconhecimento ele demanda mais atenção. É, eu não diria que o que tu falou não tá certo, mas eu também diria que tá errado. Uhum, Tá errado no ponto de vista que no ponto de vista que eu compartilho, é que hoje a gente vive tão desatento que qualquer coisa que exige um pouco mais é muito esforço. uhum, Mas se a gente tentar olhar para a humanidade, cara, tu volta ali na época de Cristo, um pouco antes, cara, tinha gênios vivendo, gênios com zero recursos, cara, pensando em coisas absurdas sobre a vida, sobre as coisas. E a gente, no meio de 8 bilhões de pessoas, não consegue reproduzir um cara igual, pensando coisas nesse sentido, coisas novas, coisas que aprofundam a existência. A gente continua replicando conhecimentos de milhares de anos atrás. Ou seja, a gente não tá, não é que demanda tanta atenção, é que demanda parar de se distrair. Esse é o é. trabalho, E é muita demanda de informação o tempo inteiro, né? é Então, verdade. tipo, tu tá sempre olhando coisas diferentes, várias coisas muito rápido, porque tu acaba olhando na internet, tu acaba olhando muito rápido as coisas, e aí tu acaba que tu olha tudo, mas não olha nada, tipo, com mais atenção, né? Uhum. É isso. A profundidade do nosso conhecimento é cada vez mais rasa, né? Uhum. Mas alguém quer falar alguma coisa? Sim, não, aham. Muito bem. Então, eu desejo para vocês boa tarefa, uma ótima noite, uma ótima semana e a gente se encontra nessa aula na próxima terça-feira e nos treinos bem antes, se Deus quiser. Um beijo, boa noite.